Olá, pessoal. A Aretusa já está entrando. Já já a gente começa. Nossa, olá, Psicotrek, Natália, direto do Peru. Espero que você entenda e aproveite aqui com a gente hoje. Pessoas queridas, Ana, Tátila, que bom ter vocês com a gente. Olá! Oi, tá me ouvindo, Márcia? Sim, sim. Ah, legal. Seja E como é que você... bem-vinda. Obrigada. Que bom que você aceitou o nosso convite de estar aqui com a gente. Quando a gente convida as pessoas, a gente descobre que as pessoas têm um fã-clube, né? Então, acho que também isso é merecimento do teu trabalho. Muita gente ficou animada. E que bom, espero que a gente possa bater um papo legal hoje. Para quem ainda não conhece a Aretusa, né? Acho que vale falar um pouquinho do teu currículo, né? A Aretusa é psicóloga clínica, terapeuta certificada pela FBTC em terapia cognitivo comportamental. Já fez os módulos inicial e avançado, né, da certificação entregue pelo Albert Ellis Institute e atualmente é presidente da Associação Brasileira de Estresse, né? Daí a gente ter escolhido esse tema para bater um papo, né? Eu já falei um pouquinho da minha história, eu voltei recentemente para a psicologia clínica, e o seu nome já era um nome que eu sempre ouvia muito bem falar, né? E, mas eu realmente virei sua fã, né? Agora na quarentena, quando eu assisti uma live sua com a professora Maria Dalipe no IPCS, né? Sobre ansiedade na quarentena. Eu, Uhum. eu falo isso porque realmente eu achei assim, uma das lives mais objetivas, mais técnicas, mais assertivas que eu vi durante esse período, né? E Legal, nela, fico feliz. você disse uma coisa que eu falei, pronto, virou slogan, né? Você falou assim, trek é vida saudável, né? E eu achei isso muito interessante. E eu queria bater uma bola com você hoje sobre trek e sobre estresse, né? Eu acho que hoje, assim, hoje, como presidente da Associação Brasileira de Estresse, né, como é que surgiu esse interesse por um tema que às vezes é de senso comum, não é? Como é que surgiu o teu interesse? Ah, legal. Primeiro, Márcia, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar falando, né. Sou fã do seu trabalho também com a Trek aqui no Brasil, né, com os cursos, as oportunidades que a Trek RJ tem oferecido. E estou muito honrada pelo convite, né? E estou muito honrada com a audiência. Já vi pessoas super importantes e que foram muito importantes nesse trajeto do tema. Tanto a Trek quanto o tema estresse, eles surgiram mais ou menos na mesma época. O estresse ainda antes da Trek, né? Ainda na graduação, lá em 96, num grupo de psicologia experimental, onde a gente resolveu fazer alguns estudos, surgiu o tema Aham. de pesquisa de estresse, sobre o estresse, pesquisar o estresse, e eu me apaixonei, né, pelo tema, e então desde 96 que eu venho estudando estresse, fazendo trabalhos, pesquisas, e aí o nome da doutora Marilda Lippe aparecia muito nessas pesquisas. Quando eu me formei, fui atrás do mestrado, e aí vim para Campinas, eu sou do sul do país, né, e aí vim para Campinas para fazer o mestrado com ela em 2000, e desde então, trabalhando junto com o Instituto, o estresse sempre esteve presente na minha vida. E a TREC, na verdade, apareceu para mim como TRE, ainda. Né? Lá na Sim. graduação, a professora de terapia comportamental cognitiva falou sobre Albert Ellis, sobre terapia racional emotiva, e que tinha recém modificado o nome para terapia racional emotiva comportamental.
Mas foi uma pincelada dentro de uma disciplina, mas aquele nome, aquelas noções da crença irracional, do pensamento, né, da filosofia como mediação para o estímulo e para o comportamento ficou muito, muito vívido e muito intrigante para mim. Né? Uhum. E aí no mestrado, trabalhando com a doutora Marilda, com o treino de controle do estresse, que tem todo um embasamento, né, na TREC, é que eu fui convivendo mais de perto com a aplicação já da TREC, e aí o livro do Ranger, que a Sim. primeira edição tem um capítulo sobre TREC, né, e quando ele descreve os valores, né, da TREC naquele capítulo, fica muito claro o que eu procurei, o que eu sempre procurei na psicologia, que é o valor da felicidade, né, o valor de uma vida saudável, e não Uhum. necessariamente o tratamento das doenças, como era mais comum a gente ver em outras abordagens, ou mesmo durante a graduação, como você trata isso, como trata aquilo. Não que a TREC não vá trabalhar também dentro desses processos, mas foi a primeira vez que eu me senti tão confortável em como desenvolver valores e filosofias que me levariam para uma vida saudável. Por isso a frase, né? TREC é vida saudável. Sim, sim. E é, dentro do caminho da Trek, aí eu tive a oportunidade de fazer o primary com a Celeste e com a Christine Doyle, acho que foi a segunda turma que teve no Brasil, tinha havido uma alguns anos antes, e depois o Advanced com a Natália e com a Celeste Uhum. também. Né? E aí sim, um mergulho muito intenso na Trek, entendendo como esses recursos funcionam e me aprimorando ainda mais. E o estresse veio dentro desses anos todos, sempre permeando, e é um tema. E agora na quarentena, acho que é um tema bem comum para algumas pessoas que eu mandei a divulgação. Eu falei assim: divulga só para quem conhece alguém que está estressado. Sim. É, Ou seja, quase todo mundo. a resposta foi todos. Né? Então é muito interessante e agradeço bastante a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre isso. Que bom, que bom. Fizeram uma pergunta aqui, só para deixar claro, o livro do Ranger, que trata sobre esse capítulo da Trek. Você recorda qual foi o É, livro? eu tenho bastante problema em recordar o nome exato de livro, mas é Terapias Cognitivos É, Comportamentais, um diálogo é com a aquele cinza? psiquiatria. É um cinza, Isso, né? a Tá. primeira edição. É uma pena que a segunda edição não tem mais o capítulo de track. Uhum. É. Mas vamos tentar resgatar. De repente é interessante É. para a E gente tem um livro, compartilhar. aproveitando, já que a pergunta foi de livro, tem o livro Aham. da TREC, que foi organizado pela doutora Marilda, a Gabriela e a Tátila, no qual eu também tenho um capítulo, que ele é todo, aí o livro é todo baseado em TREC. A Natália e a Celeste escrevem lá também Sim. capítulos fundamentais, né? O capítulo que a Natália escreve sobre todo o fundamento Sim. da TREC, e cada capítulo vai tratar da TREC numa abordagem. Então, quem quer conhecer mais, também tem o livro que é da Sinopse, é da editora Sim. Sinopsis, e que é TREC, Terapia racional, emotiva Racional e Emotiva comportamental, teoria e na Comportamental. prática. Isso, Teoria e prática perfeito. clínica, se não me falha a Uhum. memória. Mas é um livro que foi lançado ano Se a gente passado, tiver então falado ele errado, está. a Tátila está assistindo a gente, ela corrige nos comentários. Sim. Mas então vamos lá, vamos começar falando sobre estresse, né? Como é que a gente Uhum. pode definir o conceito e a ideia do que é estresse? Você pode sintetizar para gente? Sim, o estresse é uma reação do nosso organismo. Então, toda vez que a gente precisa se adaptar, né? Toda vez que ocorre uma mudança, o nosso corpo vai tentar voltar ao equilíbrio, né? Para que ele mantenha a homeostase, né? Essa palavra estranha se chama o equilíbrio, né? O funcionamento de uma forma adequada. Essa energia, essa força de adaptação, né, para que a gente volte para o equilíbrio, para a homeostase, que chama estresse. Então, se a gente fosse usar uma analogia simples, quando a gente pega aqueles travesseiros viscoelástico, que a gente afunda, o desenho da mão fica perfeito, a gente tira a mão e ela leva um tempo, o travesseiro volta e parece que nunca foi pressionado. Essa energia de voltar para esse nunca foi pressionado é que é a reação de estresse. Então, ela acontece tanto em situações positivas quanto em situações negativas, em toda situação que a gente precisa de adaptação. Interessante.
quando você fala de energia, né, a gente na TEC fala muito sobre emoções saudáveis, emoções não saudáveis, tem aí um emprego de energia, e assim, da tua prática, você consegue identificar alguma emoção, talvez que esteja mais relacionada a esse processo? Sim, acho que duas emoções especialmente. A ansiedade, por ser também uma emoção que está relacionada a perigo e ameaça, e como normalmente o estresse que mais afeta, ou que se torna crônico, é mais intenso, ele, na maioria das vezes, acaba sendo associado a uma situação desagradável, ruim, ou até mesmo ameaçadora. A ansiedade é uma emoção que está muitas vezes presente junto com a reação do estresse. E outra emoção muito comum relacionada ao estresse é a raiva, né? Então, o estresse como turbilhão da raiva. A pessoa que está estressada, ela tem uma vulnerabilidade maior a sentir a emoção de raiva, a avaliar como injustiça uma situação, né? Que pode ser realmente injusta ou pode ser uma avaliação de injustiça. E aí a emoção da raiva muito junto com a reação do estresse. Sim. Então, você diria que a ansiedade e a raiva, elas estão normalmente presentes dentro desse quadro, né? E é uma via de mão dupla, né? Tanto o estresse gera mais ansiedade, é uma vulnerabilidade, né? Tem como sintoma, pode ter como sintoma a ansiedade ou a raiva, mas pessoas ansiosas que têm transtornos de ansiedade ou que têm um quadro ansioso, elas também estão mais vulneráveis à reação de estresse, né? Então, e é da mesma forma a raiva, né? Às vezes a raiva, o estado de raiva, né? Ter episódios de raiva recorrente também deixa a pessoa mais vulnerável para a reação do estresse. A gente poderia dizer que é um ciclo que fica se realimentando? Sim, sim. Tem inclusive um livro que se chama O Estresse e o Turbilhão da Raiva. Uhum. Que tem justamente essa ideia de que se você não fizer algo para sanar uma das duas coisas, você vai continuar nesse turbilhão sem fim. Uhum. E a gente sabe, né, pelo menos a premissa da TREC, a gente entende que as crenças, né, de alguma forma, elas mediam a situação, né, o evento, com as reações comportamentais, emocionais, cognitivas, mas a gente poderia dizer, assim, que existe um tipo de situação, talvez, que esteja mais relacionada com estresse? Eu acho, Márcia, eu tenho observado que as crenças irracionais, elas podem ser em relação a gente mesmo, né? Ou em relação à demanda de um mundo mais melhor de se viver, né? Mais bondoso para se viver. E eu percebo que essas pessoas, ou pelo menos das pessoas com queixas de estresse que vêm me procurando ao longo dos anos, quando as pessoas têm as crenças irracionais são muito relacionadas ao mundo, né? Que o mundo é injusto, que o mundo é inadequado, que as pessoas deveriam e fazem todas as suas exigências em relação ao que é externo, elas têm uma dificuldade maior de lidar com o estresse e sofrem consequências mais intensas do estresse. Então, não tem uma situação, porque o estresse ele é muito relacionado justamente à interpretação dos fatos. Então, se eu fosse dizer para você assim, excesso de trabalho é algo que gera estresse? Depende. Depende de como a pessoa interpreta. Existem pessoas que se sentem muito bem quando são demandadas, têm um bom volume de trabalho, se sentem até mais motivadas a trabalhar. E o tédio de uma pouca carga de trabalho é mais estressante, né? Para outras pessoas, ter um volume maior de trabalho já é necessariamente estressante. Então, a interpretação dos fatores, né? Eles acabam tendo um peso muito importante para definir sobre o que é estressante ou não para uma pessoa. Interessante isso, né? Porque normalmente a gente ouve falar, né, que determinada situação me gerou um estresse, né? E às vezes até conversando as pessoas falam, nossa, mas você passou por isso tudo, você deve estar muito estressado, né? Ou então, poxa, a coisa é tão pequena, né? Como é que você está estressado diante disso, né? Então acho que é interessante essa pontuação que você trouxe, né? Enquanto a E gente essa sua conversava. observação, né, de que algo me gerou estresse. Quando a gente pensa no estresse, especialmente permeado pela abordagem da TREC, né, da terapia racional emotiva comportamental, fica muito claro de perceber de que não é algo que me gerou estresse, é como eu lidei com aquela situação, né, quais as exigências que eu tinha em relação àquela situação,
é que me levaram à situação estressante? Porque eu moro em São Paulo, a gente em São Paulo tem um trânsito intenso, né, muito congestionamento. Se o trânsito gerasse estresse, ele iria gerar o mesmo tanto de estresse para todo mundo. Uhum. Né? E não é necessariamente assim. Tem pessoas que lidam bem, né, lidam melhor. Outras pessoas realmente têm uma reação de estresse muito maior frente à mesma situação. Então, um dos primeiros pontos para a gente pensar sobre o que nos estressa é pensar sobre por que aquilo me estressa. Por que o Uhum. trânsito me estressa? Por que quando as coisas não saem como eu gostaria me estressa? Porque dificilmente vão ter questões que por elas só geram estresse. A própria pandemia, né, agora, Uhum. é uma situação mais estressante, é mais comum e os índices de estresse vêm aumentando bastante ao longo dessa quarentena que virou 120 dias e não tem ainda um prazo para acabar. E em cada momento a gente vem vivendo situações que demandam e são situações de forma mais comum que geram estresse para as pessoas. Mas a gente não tem 100% das pessoas estressadas. Então, qual é a diferença? É por conta dessa forma de interpretação e dos recursos que cada pessoa tem para lidar com essa situação da pandemia. Interessante, né? Essa seria a minha próxima pergunta, justamente se você Desculpa. identificou. Ótimo, sintonia. Se você identificou alguns temas, né, mais relacionados à pandemia, né, a quarentena que a gente está vivendo, que talvez tenham influenciado nesses fatores de indicadores de estresse virem Uhum, aumentando, né? Então, estou entendendo que de fato é uma coisa muito particular, né, muito individual, né? Pessoas passando pela mesma situação talvez estejam tendo respostas emocionais, não estejam estressados, estejam conseguindo lidar melhor com uhum, tudo isso, né? Enquanto a gente estava uhum. conversando, surgiu uma pergunta aqui. O estresse é uma resposta emocional disfuncional às emoções disfuncionais ou não obrigatoriamente essas emoções? Não sei se ficou claro para você. Eu acho que eu entendi. Se a gente for pensar no ABC da TREC, né, o acontecimento, o evento ativador, a crença e a consequência, o estresse não é uma emoção. Né? Ele Uhum. estaria mais relacionado a uma consequência fisiológica, né, Tá. de, de uma situação permeada por uma crença, porque ele não é uma emoção. A gente costuma, né? Uma das questões que muitas vezes a gente trabalha com paciente na TREC, a pessoa diz, eu me senti acuado, eu me sinto estressado, como se estresse fosse uma emoção, porque a gente usa a palavra sentimento no nosso vocabulário para dizer, eu estou me sentindo estressado, né? Estou me sentindo esgotado, como se esgotado fosse uma emoção também. O estresse ele não entraria no ABC dentro da questão de uma consequência emocional. Ele vai, como todas as consequências, né, consequência emocional, comportamental, fisiológica, todas elas se interagem, acontecem simultaneamente, o estresse vai permear e vai gerar uma condição, podendo aumentar, potencializar a emoção da ansiedade ou da raiva, ou outras, como a gente falou, mas ele não é uma consequência emocional. Acho que era isso que estavam perguntando. Sim. Porque a gente falou um pouco da ansiedade e da questão da raiva, né? Então, de alguma forma, pode Uhum, ter ficado essa dúvida, né? uhum. Uma outra pergunta ainda, acho que aqui já está mais dentro do modelo da TREC, né? Se você identifica quais que são as crenças ah, que têm maior relação com o estresse. Você consegue identificar? Se a gente for pensar, né, todas as demandas, todos os tenho quês, né, tenho que e dar tudo certo, tenho que ser amado e aprovado por todas elas vão ser situações de vulnerabilidade para o estresse, né?
dentre as demandas, né, dentre os derivados dessa crença central, entre a catastrofização, a intolerância à frustração e a avaliação global, eu percebo que a catastrofização e a intolerância à frustração têm mais relação e referência ao estresse do que muitas vezes a avaliação global, né? E como eu tinha falado antes, a questão de essas demandas serem direcionadas ao mundo, ao outro. Porque aí realmente vai colaborar aquela ideia, né? Se é o trânsito que me estressa, se é o meu chefe que me estressa, se é a minha família que me estressa, o que eu poderia fazer? Só me Sim. fortalecer? Só desenvolver estratégias de enfrentamento? Né? E aí as pessoas vêm muito atrás das soluções práticas, né? Como é que eu lido? Como é que eu falo? O que eu faço? Eu mudo de emprego? Nossa, uma coisa que a gente ouve muito no Instituto é: eu estou muito estressado, eu vou parar tudo, vou pedir a conta do meu trabalho, vou abrir uma pousada na praia, vou morar no interior. E o que a gente responde é: vai resolver por pouco tempo. Porque se você não mudar a sua forma de se relacionar com as coisas que te geram estresse no seu momento agora, essas coisas vão te acompanhar para o campo ou para a praia. Né? Elas não Sim. vão deixar de acontecer. Você até pode ter um fluxo, vamos chamar assim, né? Um trânsito menor de estressores. Mas como a forma que você tem de lidar, né? A filosofia da exigência, do perfeccionismo, né? O perfeccionismo, falando em crenças, as relações com o perfeccionismo são muitas vezes fontes de estresse, né? Tudo tem que estar certo, tudo tem que ser perfeito, eu preciso das condições perfeitas para poder trabalhar, estudar ou fazer algo, né, na minha vida. Essas situações comumente vão levar as pessoas a uma situação estressora. Então, se essas crenças não forem modificadas, elas vão acompanhar a pessoa para onde ela tentar se mudar ou do que acontecer, porque não é a situação em si a grande questão de como lidar com o estresse, mas sim como eu posso. Então, quando as pessoas procuram a terapia, e a partir do momento que elas passam a entender que a forma como elas se comportam, como elas pensam, como elas interagem nessas relações, pode aumentar ou diminuir, é isso que, na verdade, aumenta ou diminui a reação de estresse dela frente àquelas situações que ela relatava no início, é onde ela passa a evoluir no processo e ter um resultado melhor. E aí a gente passa um pouco na questão da aceitação, né? O quanto que talvez entender, né, que determinadas situações estão fora do nosso controle, né? E entender que de repente, apesar de uma situação desagradável, né, que nos deixa mais vulnerável, a gente pode responder de uma forma um pouco mais saudável, né? Isso tudo vai ajudar também. Eu fiquei curiosa um pouquinho quando você falou do estresse como resposta fisiológica, né? Você conseguiria falar para a gente assim alguns aspectos que mudam na fisiologia de uma forma bem superficial, só para a gente entender melhor como é que isso se manifesta? Sim. A reação de estresse, ela é uma reação de luta ou fuga, né? Para que a gente enfrente aquela nova situação ou fuja, né? Daquela situação. Então, fisiologicamente, a gente não evoluiu muito ao longo do tempo em relação aos tempos mais antigos. Então, a gente ainda numa situação de estresse eleva os ombros para proteger a jugular, para que nessa situação que a princípio seria um estressor físico, né, real de caça ou de caça ou predador. Então a gente ainda tem esses resquícios, né, que não foram melhores adaptados, onde a gente ergue o ombro, tensionando essa região, fecha a caixa torácica para proteger coração e pulmão, diminui circulação periférica, então as mãos ficam geladas, né? A tensão que se acumula aqui, que a gente costuma chamar essa região de pescoço e ombro de poupança do estresse, né? O triângulo do estresse ou a poupança do estresse, porque a gente vai acumulando tensão aqui nessa região o tempo inteiro por conta dessa reação fisiológica. Internamente, o coração bate mais rápido, tem toda uma alteração no metabolismo que acontece para que esse organismo fique preparado, então pode acontecer queimação no estômago, pode acontecer alterações no fluxo intestinal por conta de toda essa alteração de metabolismo que acontece. Tanto numa reação
mais curta de estresse, o que a gente chama da primeira fase do estresse, que é a fase de alerta, que é aquela situação que, por exemplo, eu vou atravessar a rua e calculei mal a velocidade do carro, e aí eu saio disparada, chego do outro lado com taquicardia, suando frio, com um arrepio aqui na nuca. Aí eu falo assim, ai, pronto, tô salva. Acabou, passou, tá tudo bem. Não. Nosso corpo leva até 24 horas para reorganizar toda a alteração neurofisiológica que aconteceu. Né? Então imagina a pessoa que fica se deparando, por isso que quando a gente fala sobre o volume de situações estressoras, é um ponto importante a ser pensado. Porém, ele não vai ser definitivo, porque a gente não vai conseguir viver uma vida sem estresse. O estresse, ele é visto muito como vilão, né, como algo potencialmente negativo, mas se a gente for avaliar essa fase de alerta, a fase de resistência, que é a segunda fase do estresse, elas são fases que ajudam a gente melhorar a produtividade, a se livrar de situações. Não é raro a gente ver, ter algum vídeo e verificar uma mãe que ergueu um carro para tirar um filho debaixo do carro. Ela provavelmente em nenhuma outra situação, mesmo treinando muito na academia para ter força, talvez tenha tanta força. Essa força veio da reação do estresse, de encher esses músculos de sangue, de toda a adrenalina, de tudo que é liberado nessa reação intensa de estresse para que ela se livre disso. Então, ele tem um papel extremamente importante na nossa vida. Ajuda com que a gente faça uma reunião melhor, que quando a gente entre para, por exemplo, sou professora, né? Quando eu vou dar aula, se eu for muito sem estresse, eu vou dar uma aula assim, meio xoxinha, desanimada, não tão ligada nos eventos, tão prestativa em como os alunos estão dando feedback né, em relação ao que eles estão aprendendo. Então, um certo nível de estresse pode melhorar o meu desempenho. Né? Agora, o problema é quando a gente passa para as outras fases, de quase exaustão ou exaustão, que é quando esse estresse se tornou crônico, ou é um estressor, como o diagnóstico de uma doença, né? A perda de um emprego, o que a gente está vivendo agora da pandemia, que já está levando muito tempo. Na primeira semana é a novidade de que vou ter que trabalhar de casa, dali 15 dias, que parecia ser o fim da quarentena, a gente tem a notícia que vai continuar trabalhando de casa, então não vai ser algo temporário. E depois as informações, transmite assim, não transmite assim, precisa usar tal coisa, não precisa, encontramos um remédio, não encontramos mais. Todas essas notícias, elas estão há 120 dias bombardeando a gente. Então a gente tem um fluxo de estressores muito grande. As pessoas que catastrofizarem essas situações, ou né, que não, vai ser terrível e catastrófico, é o fim do mundo, a gente nunca vai conseguir sair dessa. Essas pessoas vão ter emoções, né, de ansiedade e vão ter uma reação de estresse também. Né? A pessoa intolerante à frustração diz, eu não vou aguentar ficar em casa mais nem um dia. Né? E a gente não sabe quando realmente a gente vai poder sair com liberdade. Seria uma intolerância à frustração. É uma crença irracional que acaba levando a emoções negativas não saudáveis e a reação do estresse também. Sim. Eu tô amando que você tá indo sozinha. Eu não preciso nem intervir. O meu problema é parar de falar, Márcia. Adoro, adoro. Eu acho que o pessoal tá adorando também a quantidade de corações que já surgiram. Né? Uma das pessoas perguntou justamente essa questão de se tem níveis de estresse. Eu acho que você deixou muito claro essa questão das fases. Né? Eu acho que eu só esqueci de falar da fase de exaustão. A fase de quase exaustão, que já é uma fase patológica, mas a gente consegue ainda funcionar. Então, aquilo que é importante, essencial, a gente ainda consegue fazer, mas já tem um prejuízo de saúde, já tem uma alteração de pressão, uma gastrite, algum problema de pele, algo que já deflagra no organismo. E a última fase, a quarta, que é a fase de exaustão, que como no próprio nome diz, é quando a pessoa já nem as coisas positivas ou agradáveis mais são suportadas. Ela está muito relacionada com burnout, né? Relacionada ao trabalho. Então, a maioria das pessoas que estão em burnout estão numa fase de exaustão, de estresse. E esse é o grande foco que a gente tem agora na pandemia e pós-pandemia. Né? Como o estresse vai evoluir para algumas pessoas que talvez já estivessem estressadas por outros motivos antes da pandemia, agora com todas essas necessidades de adaptação,
como elas estão evoluindo e com a retirada, né, de estratégias de enfrentamento, porque as pessoas se encontravam com os amigos no final de semana, viajavam nos Sim. feriados, faziam atividade física. Ontem conversei com uma pessoa, um paciente novo, e ele disse assim, gente, o futebol era sagrado, podia cair o mundo no dia, mas o futebol, e eu saía de lazerado. Era a única coisa que eu fazia na minha semana, que eu não ficava olhando o celular, que eu não ficava respondendo mensagem de outros ou pensando nos problemas do trabalho durante o futebol com os amigos, eu estava só no futebol, né? Então, Uhum. a gente perdeu muitas dessas que seriam estratégias de enfrentamento de estresse. Então, há uma preocupação bastante considerável em como os níveis de estresse eles estão aumentando e podem continuar aumentando ao longo da pandemia e no pós-pandemia. Uhum. E eu acho que você estava falando isso, eu estava pensando um pouco na minha última semana de atendimento, né? Eu acho que teve, pelo menos na minha percepção, né, num primeiro momento, como você falou, acho que de alguma forma a gente estava muito sem saber o que, que ia acontecer, como é que ia ser esse processo de adaptação todo, né? Até tive um paciente que falou assim, poxa, agora eu vi que os supermercados não ficaram vazios, né? Então, o quanto Uhum. que Eu vou passar ter essa comida, vontade, né? né, foi difícil, né? E de alguma forma as pessoas foram se adaptando, mas essa semana em específico, né? Não sei se foi uma coincidência, praticamente 100% dos meus pacientes trouxeram um discurso que poderia ser alguma coisa do tipo, já deu, né? Quando é que isso vai acabar? Como se essa semana, em especial, ela tivesse sido muito pesada e de fato, como se a gente tivesse preparado no início da pandemia, o pessoal falava assim, será que vai até junho? Né? E Uhum. a gente já está aí, meados quase de julho, Uhum. e tendo que se adaptar e tendo que estar aberto para o que vai vir ainda que a gente não sabe, né? Ao mesmo tempo, um Uhum. risco real de contaminação. Então, isso é como você falou, assim, são 120 dias que, de alguma forma, é contato com o estressor o tempo todo. É. Então, Se a gente for pensar naquela curva que eu falei, né, de aumento da produtividade no começo do estresse, esse período da pandemia, a gente consegue uhum, perceber praticamente o desenho dela. Então, lá no uhum, início, apesar de as pessoas referirem mais, estarem estressadas, preocupadas, meu emprego, vou ter comida, né, vai fechar tudo, vão tirar uhum, tudo do mercado, e aí eu não vou ter comida em casa, eu tenho que ir logo. Se eu uhum, respirar fora da janela, eu posso pegar um vírus, e se eu pegar o vírus eu vou morrer, que era uma reação de estresse mais tipicamente reconhecida pelas pessoas, que é aquele estresse da sim, fase de alerta. Então todo mundo ficou os primeiros dias na fase de alerta. Aí vieram as lives dos músicos, as pessoas descobriram um jeito diferente de se divertir, as reuniões por Zoom, né, por todos os uhum, aplicativos. E aí agora a gente está numa fase do tédio, porque eu já não quero mais ficar encontrando meus amigos. Porque no começo é legal, nossa, tinha amigo que morava fora, que eu não teria visto. A pandemia até trouxe a possibilidade de reencontrar, porque a gente pode se reunir todos através da internet. Mas agora a gente cansou, as novidades elas estão ficando mais rarefeitas, então está entrando num outro fator que muitas vezes é precipitador para o estresse também, que é o tédio. Né? Eu uhum, já adaptei, eu já criei uma estratégia para o meu trabalho, eu já sei como é que funciona com o meu chefe, com os meus pares, a dinâmica do meu trabalho, a escola do meu filho, né? E a forma de me divertir, de me distrair nessa quarentena. Já fiz milhares de cursos, já aprendi a fazer pão. E sim. agora? O E que eu agora? faço, né? E aí então a gente vê aquela curva da produtividade caindo junto com o avanço do estresse, talvez por uma fase, né? É um momento muito importante de as pessoas refletirem. Será que também não é só a minha produtividade que está caindo, é só o tédio, ou eu estou entrando numa fase de estresse mais crônico, que ele traz mais sintomas emocionais do que físico, sintomas que muitas vezes são até muito parecidos com depressão nessa fase mais crônica do estresse, né? Porque a vontade de fugir de tudo, não me sentir competente nas coisas que eu faço, ter dúvida contra si próprio, que são sintomas também muito comuns na depressão. Então agora a gente também vai começar a observar as pessoas se confundindo um pouco, se eu tô estressado, tô deprimido, ou tô as duas coisas, né? Sim. É,
e o que que a gente pode, de alguma forma, orientar e entender com os nossos pacientes se de fato é tédio, se de fato está começando a abrir algum quadro depressivo ou de fato alguma questão mais relacionada especificamente ao estresse. Como é que a gente pode fazer para tentar ficar claro para a gente como profissional mesmo? Uhum. Em relação à depressão, primeiro, acho que porque tem o critério dos 30 dias, né, de os sintomas aparecerem de uma forma constante, né, ao longo de um tempo de pelo menos 30 dias. Então, o estresse pode ser um fator onde esses sintomas eles melhorem e piorem com uma frequência maior, ou seja, tem uma flutuação maior, né, nesse período, né? O bom é que a forma de lidar com isso, como melhorar, sendo estresse ou sendo depressão, é da mesma forma, né? Que é buscando recursos da parte cognitiva, pensando na TREC, né? Trabalhando aquela questão da tolerância à frustração e da catastrofização. Então, se eu estou tendo um desânimo, porque eu estou entediado ou porque eu estou deprimindo, qual as exigências que estão por trás disso? Quando eu paro para pensar por que eu estou assim, a resposta é porque eu tinha que estar é, encontrando os meus amigos, chamando pessoas na minha casa para receber. Tem um tenho que ou um deveria por trás. Esse é o ponto que vai poder ser modificado para trazer uma melhor forma de lidar com essa situação. Vai resolver? Você vai poder receber seus amigos na sua casa? Ainda não. Falando sobre isso, me fez lembrar de uma situação, uma pessoa que ela estava a ponto de ser promovida, né? Tinha recebido já uma indicação muito forte de que ela seria promovida e veio a quarentena e congelou tudo. Nossa. Então, ela ficou muito tempo assim, isso não tinha que acontecer agora, né? Eu tinha que ser promovida, eu vou perder meu timing da promoção, será que quando eu voltar, será que quando as coisas voltarem, eles ainda vão me ver assim? Será que os outros que tinham menos experiência do que eu também vão se desenvolver nesse tempo? Então, eu tinha que ter sido promovida. Esse tenho que, né? E a quarentena não tinha que acontecer logo agora, que é o fator desencadeador dessas emoções negativas não saudáveis, né? Então, mudar essa forma de pensar para uma forma mais flexível de, poxa, eu não gostaria, não foi um momento legal de acontecer a quarentena, né? Que triste que isso aconteceu logo quando eu poderia ter sido promovida, mas isso não necessariamente é terrível e catastrófico, né? Você foi estava em vias de ser promovida porque você exerceu um bom trabalho. Você continuando, né, a trabalhar da mesma forma, a se dedicar, encontrando novas alternativas nessa nova forma de trabalhar, vai poder manter as suas chances de ser promovida, né? Então, por mais que isso tenha acontecido agora e traga uma consequência ruim, um sentimento de perda, né, que seria uma emoção de tristeza, mas não quer dizer que você não vai poder suportar e não vai aguentar e que nada disso mais vai acontecer na sua vida e a sua carreira foi por água abaixo, né? Isso são palavras que são repetidas muitas vezes e que precisam ser repensadas, né? Então tudo que é muito absolutista, né? Minha carreira, né? Nunca mais vai ser da mesma forma. A gente ouve muito isso, né? Nunca mais depois da pandemia vai ser do mesmo jeito. Nunca foi do mesmo jeito. Sim. As coisas nunca foram do mesmo jeito, as coisas sempre são diferentes, né? Então, sim, as coisas serão diferentes, talvez algumas coisas vão ser para melhor, para minha pessoa, outras coisas nem tanto, eu preferiria a forma anterior, mas nenhuma dessas alterações vão ser terríveis e catastróficas, vão impedir que a gente seja feliz e que a gente possa ter um bom desempenho nas coisas que a gente faz. Interessante quando anteriormente você citou essa ideia de crenças de catastrofização, né, intolerância à frustração, e de alguma forma, a forma como você está apresentando o estresse para a gente, né, ambas ficam muito claras, né, é uma situação que de fato ninguém gostaria de estar na posição dela, de repente ter uma promoção, né, uma expectativa frustrada, né,
mas ela olha isso praticamente como o fim da carreira, né? A carreira foi Uhum, pelo ralo, né? E o quanto que talvez ela não seja, porque pode ser até que de fato ela não venha a ser uhum, promovida, né? Como você falou, pode ser pode. que de fato alguém mais júnior que ela tenha a possibilidade de se desenvolver e de repente a empresa repense e promova outra pessoa, mas não é o Uhum, fim da carreira dela, né? E o quanto que ela é uhum. capaz de desenvolver as habilidades dela para enfrentar isso e talvez conseguir uma promoção mais lá na frente, né? O quanto que E a, essa questão da adaptação, eu gostei muito dessa imagem que você trouxe para a gente do travesseiro, né? uhum, O quanto que as coisas levam um tempo, talvez, para a gente tira a mãozinha do travesseiro, o travesseiro não volta no mesmo segundo, né? Mas ele, de alguma forma, ele está ali atuando para as coisas buscarem esse equilíbrio, né? E lutar exatamente. contra isso, às vezes, talvez não vai te favorecer, não vai te ajudar nesse momento. Exatamente. Aproveitando, né, o exemplo, né, o quanto ficar remoendo esta ideia de que tinha que ter acontecido, de Uhum. que não, né, tá fazendo, tá te ajudando a ir ao encontro do seu objetivo, que é fazer um bom trabalho, aproveitar as oportunidades, ou esse pensamento ruminante, né, de que eu não tinha, tá te paralisando, te congelando e fazendo com que de fato você não aproveite da melhor forma possível, que a melhor forma possível já é a forma como você costumava lidar com as questões do seu trabalho, por conta de uma paralisação, pelo medo de que não vai Uhum. acontecer, por esse pensamento catastrófico que gera essa consequência cognitiva de pensamento ruminante, né? Então que fica ali, que nem um chiclete na cabeça, Sim, né? Mastigando, mastigando, mastigando e tirando de você o foco daquilo que realmente poderia ser feito para manter essa promoção sim. em discussão, né? A Tati está colaborando aqui com a gente com o Heráclito, né? Dizendo que uma pessoa não entra duas vezes nas águas do mesmo rio, porque as águas não são mais as mesmas e nem a pessoa é mais a mesma, né? E Isso enquanto você mesmo. falava, eu lembrei de uma outra ideia, né, da premissa da Trek, que quando eles propõem que, de fato, não é o passado, a gente não precisa voltar na situação lá atrás, né, no passado para, de alguma forma, resolver aquilo no passado, né? Porque o que está, de alguma forma, fazendo a gente sofrer são as crenças que a gente tem hoje com relação a algo Uhum, que já aconteceu ou que talvez não esteja na nossa mão resolvê-lo, né? Então, o quanto que uhum, cada vez mais acho que a Trek traz essa ideia de autorresponsabilidade, né? Buscando essa vida mais leve, essa vida saudável, de que, de fato, às vezes a gente precisa entender que tem coisas que, por mais que a gente queira, né, não cabe a nós irmos lá e mudar, né? Mas cabe a nós uhum, nos mudarmos para aprender a lidar melhor com isso, né? Desenvolvendo novas habilidades, de enfrentamento, né? Adaptando as nossas exato. habilidades de enfrentamento, como você falou, a gente não pode mais jogar um futebol, comemorar com os amigos presencialmente, mas tudo isso pode ser adaptado. Sim. Acho que foi numa live sua com a Celeste sobre o uso de metáforas, Celeste chegou a citar. Uhum. Sim. né? Ela citou uma metáfora muito interessante dessa questão de coisas que não mudam, né? Seria como a gente, se a gente chegasse num campo de macieiras, né? De uma plantação de maçã e ficasse lá olhando para a plantação de maçã dizendo dá uva, né? Uhum. Como se a gente se ficar insistindo em algo que não muda, que a gente sabe que é daquele jeito, que a gente conhece. Eu acho que agora na quarentena a gente tá nesse aspecto, né? Ficar em casa é importante, distanciamento das pessoas é importante, atividades sociais não são saudáveis nesse momento, e a gente Uhum. ficar insistindo, mas eu tinha que estar jogando futebol com meus amigos ou recebendo as pessoas na minha casa, ficar olhando para uma árvore de maçã e pedir para ela dar qualquer outra fruta. Né? Então a gente já Sim. sabe que aquela situação não vai mudar e não depende da gente para mudar. Então é Uhum. muito mais fácil, como você disse, a gente pensar como eu vou falar. Então é melhor eu olhar para a árvore de maçã e pensar, mas quais são as vantagens da maçã? Né? O que eu Uhum. posso, como eu posso aproveitar
o que eu conheço que tem naquela situação da melhor forma para eu seguir daqui para frente. Eu vou resgatar uma pergunta que fizeram já há alguns minutos, que eu acho Tá, bem joia? interessante, assim, como que a gente faz para avisar a uma pessoa que ela poderia buscar ajuda, né, que ela está entrando talvez nessa fase de quase exaustão? Como é que a gente pode dar essa dica para alguém? Ah, só um parênteses, a Tátila comentou, até mesmo o vírus mudou, né? Agora o vírus voa, né? Eu não sei o que vai acontecer com o vírus amanhã, mas agora parece que ele voa. Até o vírus Então, né? mudou. Até ele está se adaptando, por que que a gente não se adapta, né? Sim. Como fazer, como tentar ajudar uma pessoa, né, Uhum, que a gente percebe que pode ser beneficiada por um processo, né? Muitas vezes, eu gosto muito do uso de metáfora, né? Pessoas, principalmente as pessoas que são perfeccionistas, e pensando naquilo que eu falei antes, de que aquelas que acreditam que é o mundo que tem que mudar, né? Então, na metáfora da maçã, seria a pessoa que acha que o pé de maçã tem que virar pé de pêssego, porque ela quer que uhum, seja pêssego. É muito difícil você chegar para essa pessoa e dizer, vá fazer terapia, você precisa de ajuda. Ela vai te responder e dizer, não, não sei, eu preciso de ajuda. São as uhum, pessoas que eu convivo, é o meu chefe, é o meu trabalho, é o mundo, né, que precisa de terapia. Eu não, né? Então, como pessoas assim, vai ser muito difícil você ficar insistindo diretamente. Então, acho que a melhor, uma das formas seria de a pessoa poder dizer como ela se beneficiou de processos de mudança, né, de ter mudado de ponto de vista, que estratégias levaram ela a essa possibilidade. Então, servir como exemplo, né, até como modelo no processo de modelação, pode ser algo importante e ser mais útil, né, ou até mesmo mais eficaz para que a pessoa procure ajuda, do que ficar dizendo para ela, vá fazer terapia, porque ela vai se defender muito na questão de que não é ela que precisa, são os outros que precisam. Mesmo uhum, quando a situação não é essa da pessoa que acha que são os outros, ainda assim mostrar para a pessoa que os benefícios que um processo terapêutico já trouxe a ela, ou de pessoas que ela conhece que se beneficiaram com o processo terapêutico, pode ser uma boa forma de debater a ideia de a pessoa procurar ajuda. uhum. Ótimo. Eu acredito muito nisso, né? Nesse processo de. No consultório a gente chama de autorrevelação, mas o quanto que a nossa história pessoal, às vezes, ela tem um peso no sentido de a gente acaba sendo prova viva, né, de que mudar é possível, né, e além de ser possível, o Uhum. quanto que traz, de fato, benefícios, né, o quanto que te permite estar mais flexível, né, frente às adversidades, a todos os problemas que a vida é, coloca pra gente, né. Na live da semana passada, o Yuri estava com a gente, ele citou o número de 23, esse número não saiu da minha cabeça até hoje, né, o quanto que são, em média, pelo menos 23 adversidades diárias a gente enfrenta, né? Então, se a gente é capaz de enfrentar algumas, talvez seja a ideia mesmo da gente fortalecer as nossas habilidades de enfrentamento para que, diante de uma adversidade um pouco mais complexa, um pouco maior, né, a gente Uhum. tenha condições de responder de uma forma mais saudável, né? É. O, o treino de controle do estresse que eu mencionei, né, ele Uhum, é feito de 4 pilares e tem essa base na TREC, né, o quarto pilar, especialmente, que é o pilar cognitivo emocional, e os outros 3 pilares, que são esses fortalecimentos para enfrentar as adversidades, eles são alimentação, atividade física e relaxamento, né? Então, sim, a gente pode criar estratégias, né? É um campo de estudo riquíssimo do campo de estratégias de enfrentamento, estratégia de coping para o estresse. uhum, Existem muitas pesquisas que falam sobre a importância da atividade física, da alimentação, e especialmente do relaxamento. E no relaxamento a gente pode incluir a meditação, o mindfulness, o uhum. relaxamento muscular progressivo, o relaxamento por respiração. Ele é um pilar de enfrentamento também bastante importante. Mas lembrando, a gente costuma chamar que esses 3 são de coadjuvantes, né? O pilar principal, o cognitivo emocional, porque é justamente onde a gente vai fazer essa transformação de como eu posso me estressar menos com as questões que estão
à minha volta, né? Que essas 23 adversidades em média que eu encontro por dia, eu posso chegar no final do Uhum. dia num saldo mais positivo ou mais negativo depois de passar por elas. Uhum. Você, você falou da questão dos pilares, né? Eu lembrei, uma vez eu conversando com uma amiga, né? Ela falou o seguinte, ela falou assim, nossa, eu tô tão estressada que eu não consegui nem fazer minha meditação hoje, né? Então, o quanto que, às vezes, a ideia de você estar aberto até para imprevistos que te impeçam de ter uma alimentação mais regulada, um sono mais regulado, né, uma meditação, Uhum. que isso, infelizmente, às vezes acontece, mas nem por isso. Talvez você precise sair do controle, né, perder a cabeça, sentir raiva, ansiedade, como a gente falou Aí entra anteriormente. bastante a questão da autocompaixão, né? E tudo Sim. bem se hoje eu não conseguir fazer a minha meditação, porque aquela meditação do dia talvez pudesse trazer um pouco mais de qualidade, seria um benefício para ela naquele dia, mas se ela vem fazendo a meditação com alguma regularidade, ou usou até de alguma outra estratégia de enfrentamento do estresse, isso que é importante. Quando a gente entra nessa ideia também, que tem aquele tom do perfeccionismo, né? Então eu tenho que fazer exercício, eu tenho que fazer tanto de exercício por dia ou por semana, ele pode se tornar uma fonte estressora em vez de ser uma estratégia de enfrentamento. Eu Uhum. preciso comer tantas castanhas do Pará com tantas folhas de rúcula todos os dias para ter uma alimentação para não, hoje eu não consegui comer daquela forma, ou hoje eu não consegui fazer a minha meditação, mas o importante é o que eu faço ao longo do tempo, né? Não desprezar todos os outros cuidados por conta de uma falha, né? De um dia que as coisas não saíram tão bem. O único cuidado que a gente tem que ter é que a gente tem uma aprendizagem e desenvolve uma crença acerca de estratégias de enfrentamento de estresse que elas são ao contrário. Então, por exemplo, muitas pessoas dizem assim: ah, hoje o dia foi muito estressante, eu mereço ir comer naquele fast food, batata Uhum. frita, Coca-Cola, ou então a gente vai ter um happy hour. E o álcool, apesar de ele ser relaxante, que é algo que realmente pode trazer um bem-estar e trazer até algum ganho para o estresse, mas em excesso ele é tóxico. Então você tem mais um estressor, mais uma mão abaixando aquele travesseiro por conta do uso do Uhum. álcool. Muitas pessoas usam esse recurso e agora na quarentena a gente sabe que tem realmente aumentado o uso do álcool como uma estratégia de enfrentamento do estresse, mas ela não é uma estratégia eficaz, pelo contrário, é uma estratégia que vai levar mais problemas físicos e pode trazer problemas de convivência e de perdas também, né? Então não é uma estratégia de enfrentamento adequada. Interessante. Eu tô amando. Se vocês tiverem Que perguntas, a bom. gente ainda tem alguns minutinhos, né? E a gente falou um pouquinho da questão das crianças de demanda, né? De catastrofização, intolerância à frustração. E a gente não falou muito das crianças de avaliação global, né? Você até falou que Uhum. de todas elas não aparecem tanto, né? Mas você consegue pensar, de repente, algumas que quando elas aparecem, elas tendem a aparecer com uma certa frequência? Sim, elas não aparecem tanto na queixa do paciente, assim, quando ele chega dizendo, estou estressado, preciso de ajuda, e estou estressado por causa disso e disso e disso. Mas quando a Uhum. gente trabalha com o paciente ao longo do tempo, a avaliação global de incompetência, de inadequação, ela pode ser uma vulnerabilidade para o desenvolvimento de estresse, né? Então eu sou Uhum. incompetente, eu sou um idiota mesmo, todo mundo me faz de idiota, né? Isso aparece muito naquela demanda dos outros, né? Dos meus pacientes estressados. Todo mundo acha que eu tenho cara de quem vai resolver o problema de todo mundo. O problema da família todo sempre sobra para mim. Né? Porque Uhum. as pessoas acham que eu sou tolo, que eu sou idiota, que eu sou um burro de carga. Então, tem sempre, aparece ao longo do tempo, acaba aparecendo que essas questões de autoavaliação, né? A não aceitação incondicional de si, né? E às vezes Uhum. até mesmo as questões físicas, né? Então, porque eu tenho um determinado defeito no ponto de vista daquela Uhum. pessoa, né? Porque eu Uhum. tenho que lidar com algo.
diferente no meu corpo que eu não gosto, então eu não sou capaz, eu não sou capaz de ser amada, eu não sou capaz de ser interessante ou competente. E as pessoas logo notam isso, então isso pode gerar algum grau de estresse para as pessoas também. A gente está, tô aqui lembrando do básico da TREC, né, da teoria da perturbação emocional, né, o quanto que essa ideia de perturbação, ela por si só, ela de alguma forma está relacionada, né, a tudo isso que você falou, né, do Uhum, estresse, né, de vezes não, não estar no equilíbrio. Eu lembro que logo que eu comecei a uhum. estudar TREC, tinha a história da solução elegante e a solução prática. E eu não Prática. entendia por que, que aquela bendita daquela palavra elegante estava ali, né? E eu não aceitei, eu falei, tem que ter uma explicação. E aí, de fato, eu fui buscar no dicionário, né? E fiquei muito feliz com o que eu encontrei com a ideia de elegância estar relacionada à harmonia, né? Estar relacionada à aceitação da natureza, né? Algo mais natural, mais fluido, mais flexível. E aí eu falei, então, acho que de fato faz sentido. E aí, quando você trouxe logo no início essa ideia de homeostase, né? De volta ao equilíbrio, tudo faz muito sentido. Então, é, Uhum, fiquei muito feliz quando você falou do treino, do controle de estresse, de alguma forma está baseado na técnica, porque são premissas que se uhum. conversam muito, né? É, Muito. e, e aí a gente tem poucos minutinhos, surgiu uma pergunta aqui, eu acho que dá tempo, que é o perfeccionismo é um tipo de estresse ou através deles pode se desenvolver algum tipo de estresse? O perfeccionismo pode ser um estressor. Agora eu vi quem fez a pergunta. A pessoa que fez a pergunta é responsável por esses cabelos. Tá de parabéns, tá de parabéns. Tá de parabéns. Não, Maílson, o perfeccionismo é uma vulnerabilidade para o estresse. Pode ser um estressor, né? Aquele evento que é deflagrador do estresse, né? Mas não um tipo de estresse. A pessoa que é perfeccionista, ela usando o gancho do Yuri da semana passada de 23 adversidades, a pessoa perfeccionista provavelmente ela enfrenta muito mais adversidades ao longo do dia. Ela está na curva, na curva do que enfrenta o maior número de adversidades ao longo do dia. Então, se a gente pensar dessa forma, que o perfeccionista ele vai ter um número de adversidades maior, ele vai ter uma chance maior de se estressar. E o perfeccionismo tem aquela coisa de que não aceita falha, né? Não aceita o erro. Então, isso, de alguma forma, já Exatamente. é uma demanda quase que impossível, né? Em algum momento da vida a gente vai falhar, né? E como é que a gente vai fazer para lidar com isso? Né? Em Caso vários isso venha a momentos a gente acontecer. vai falhar se a gente Sim, pensar nessa forma que só existe certo e errado. sim, Né? Se a gente pensar que só existe um certo e um errado, a gente vai falhar muitas vezes, vão ser muitas com vezes. certeza muito mais que 23 adversidades ao longo do dia. Agora, se a gente pensar que as coisas funcionam ou não funcionam, né? De que não saiu da forma como eu queria, porém foi interessante também. A gente está acostumado a dizer o que é muito planejado, parece que a gente não aproveita tanto, o que acontece de improviso, parece às vezes até que a gente aproveita melhor, né? Saiu melhor do que a encomenda. É quando a gente se permite a dar valor para aquilo que aconteceu e ver os pontos positivos. Porque a pessoa, e existem muitas pessoas que levam uma vida desse jeito, tal do preto no branco, do 880, ou tá certo Sim, ou tá errado, né? Então, se não aconteceu daquele jeito, já foi uma catástrofe total e eu não dou conta de ir mais adiante, e para por ali, acabam qualquer chances de emoções saudáveis, positivas acontecerem. Então, foi bem lembrado, porque eu acho que esse é o ponto de por que o perfeccionista ele tem mais eventos adversos ao longo do dia. Porque se ele só tem duas opções, uhum. aí ele vai Ou, ou é falhar 120% muitas não é vezes. nada, né? É... E a gente está indo para o finalzinho, né? Eu queria te Oh, meu agradecer Deus. demais. Já estamos, daqui a pouco ele derruba a gente. Queria te dar alguns segundinhos para você encerrar, mas de coração foi muito importante, muito rico. E acredito pelos comentários que todo mundo gostou bastante.
Ai, que bom. Eu agradeço de novo, Márcia, a oportunidade e peço desculpas se te atropelei em algum momento, mas eu falo pelos cotovelos mesmo. E são dois temas que eu amo falar, trek e estresse. Então a gente podia ficar aqui muitas horas conversando, que o papo não ia ter fim. E agradecer a todos que disponibilizaram um tempinho de sábado para assistir a nossa live, né? Que é muito gostoso Vai, saber que a gente pode ajudar. vai Então, acabar.